Amigos queridos, reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscamos nesta hora a sintonia com os amigos espirituais, esta pleiade de espíritos sublimes, responsáveis por este Evangelho, aos quais rogamos humildemente que nos amparem, que nos sustente em vibrações de equilíbrio e paz, suprindo as nossas imensas dificuldades. Permita, Senhor, que em Seu nome possamos estar mergulhados nas verdades de vida eterna, para sorver dos Seus ensinamentos as vivas páginas do Seu Evangelho. Que nesta hora, Senhor, todos nós possamos doar dos nossos mais sublimados sentimentos em favor uns dos outros, para que a legítima fraternidade permaneça em nossos corações. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para os fazer ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Esse trecho desse capítulo é bastante convidativo ao processo educativo do espírito, que se esses exemplos, se essas experiências, se essas revelações são as nossas obras, nós vamos com mais facilidade envolver aqueles a nós confiados para serem educados e evangelizados. Exemplo de fé é dar testemunhos das lições do Evangelho. Esses são exemplos de fé. Essa fé, esses exemplos de fé geram, como temos falado, muita esperança. Porque o espírito que desenvolveu o valor da fé através de obras dos sentimentos, ele ultrapassa aquela barreira da dificuldade. Outros de nós, sem o exercício da fé, estagnamos na barreira da dificuldade e ficamos nos queixumes, no vício contumaz da revolta, paralisados em nossas ações, e queixosos de que alguém ou alguma coisa ou Deus deva nos retirar daquela estagnação, porque os nossos feitos morais não são suficientes para arrastar a montanha que se apresenta à nossa frente, e essa montanha são das nossas próprias iniquidades. Então, o sentimento da esperança, ela nasce dessa confiança inabalável de que estamos vencendo a nós mesmos. E é essa postura, voltando então ao tema a família, trazer Jesus para o nosso lar, educar os filhos que são de Deus temporariamente a nós confiados, é nós fazermos realmente um ambiente contagiante, porque a fé é contagiante. Ela não se recomenda, não se prescreve, mas nós somos contagiados. Nós somos sensibilizados, nós somos superestimulados por aqueles espíritos que já têm uma boa construção de fé e são para nós os grandes exemplos que queremos seguir.
Se isso na família já existe, né, no lar, se estamos nessa luta, a nossa palavra, a nossa conduta enquanto pai ou mãe será veiculada por a força da verdade. A verdade é essa experiência, então a força da verdade veiculará aquele relacionamento. Nós estamos fazendo uma reflexão sobre a pergunta 189 do Consolador, que ontem começamos, e hoje vamos dar uma sequência, já para as mães, pais que trazem os filhos na adolescência para frente. Então, nós sabemos que esse momento da adolescência, o fulcro da memória, ela se abre, ou seja, a nossa anterioridade se manifesta, se pronuncia através de tendências, de comportamentos e de posturas que às vezes eram inesperadas para nós naquele filho, naquela filha, naquele jovem. E qual é a recomendação de Emmanuel para isto? Em primeiro lugar, que é nós estamos sendo convidados a pregar. Pregar é revelar. A revelar para o outro daquilo que são as nossas construções. Então diz assim: ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio. Porque nós estamos dizendo que a base de todos os nossos males é o egoísmo. Então, se nós desde a infância, adolescência, na juventude, aprendemos o que é respeitar o infortúnio alheio, nós venceremos o autocentrado que somos, né? O ensimesmado que somos, o enclausurado, né? Aquele que busca o isolamento ou a saciedade das suas principais anseios, seus principais caprichos pessoais. Então, olhar a dor do outro para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, nós não precisamos dizer que a amargura os aguarda, mas nós sabemos que todos nós passamos por dificuldades extremadas e que precisamos preparar aquele espírito no lar para que quando as adversidades do caminho surgirem, ele tiver algo a que recorrer. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, os pais não devem dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhe os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Nós sabemos que estamos nos dirigindo a pais amorosos, a companheiros nossos, muito cumpridores dos seus deveres e que conduzem muitíssimo bem os seus filhos. Mas o que no Evangelho queremos dizer é que isso tudo sendo feito não será suficiente se esses deveres morais, ou seja, se essa experiência de valores não for forte naquele lar. Não for. Por isso que nós temos convidado os jovens e as crianças, e agora os pais e todos nós, que nós possamos levar Jesus para o nosso lar. E só nos será possível levar Jesus para o nosso lar quando a criança ou o jovem já recebeu de nós vibrações compatíveis com o Evangelho. Para sentirem que aquilo que é falado vem de uma força do que é lutado por ser vivido entre as quatro paredes de um lar. Então, nós temos uma tendência que é natural de, se o filho vem contar uma história qualquer, nós protegermos o filho tomando esse partido. E o Emmanuel está dizendo, olha, analise com isenção de ânimos, para que ele sinta que as consequências são de ações impensadas. E que isso que hoje parece um sofrimento são provocações que criamos para nós mesmos, fazê-los perceber quais os recursos que eles têm em si, enquanto jovens,
e na família enquanto valores morais. Então, cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassarem todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto dos seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoará as suas penas no instituto sagrado da vida familiar. Entregar a Deus parece um abandono, né? Então eu fiz a minha parte, vou entregar para Deus. Mas quando, em todos os instantes em que Emmanuel, esse grande evangelizador, educador, nos convida, ele está dizendo assim, que se os filhos não absorverem dos seus pais valores suficientes para seguirem como homens de bem, as leis divinas o farão. Isso é entregar para Deus, não é? Então eu já não tenho mais responsabilidade, não. Eu tenho responsabilidade, faço o melhor de mim, mas as leis o conduzirão. Porque essas leis são sábias e justas, estão a serviço do amor. Então, a qualquer forma de burilamento, ainda que aos nossos olhos sejam sofrida, na verdade é uma forma de esculpir a formosura no nosso espírito a golpes de martelo e de cinzel, que são necessidades evolutivas. Porque tendo tido em nosso lar as melhores oportunidades, não estavam prontos para receber, considerando que esses pais são pais que estão se evangelizando. Caso esses pais não estejam ocupados na sua melhoria pessoal e exigem dos seus filhos aquilo que eles não fazem por eles próprios, serão palavras jogadas ao vento, não é? Então, olha a delicadeza desse processo de trazer Jesus para os nossos lares. Porque contar a história de Jesus é ilustrativo, mas não é suficiente. Nós precisamos, o tempo todo da nossa convivência, realmente nos recolhermos para orar nos momentos de tristeza, quando o filho está rebelde, chamá-lo para conversar à luz do Evangelho de Jesus, explicar para ele o que norteia a nossa vida na Terra, qual é o nosso objetivo, que ele não está só, que nós estamos juntos, que todos nos auxiliamos mutuamente. Essa familiaridade com Jesus, que muitas vezes se restringe a uma prece à noite ou na hora que fazemos o culto do Evangelho no lar por aquela meia hora. E o resto da semana isso fica uma ausência dessa experiência do Evangelho em família. Realmente, instalarmos na nossa intimidade esse capítulo da fé na nossa vida como espírito não é uma coisa tão simples como pode parecer, porque será que no momento em que nós estamos vivenciando uma situação difícil no nosso lar, com alguém ali, que não responde de maneira nenhuma aos padrões que nós já adquirimos, mesmo que sejam os padrões do bem e dos valores, quando nós estamos mediante essas circunstâncias, qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa posição espiritual? Qual é a nossa vibração? Porque no momento que nós nos alteramos, que nós
desequilibramos, será mesmo que nós podemos dizer que estamos vivendo a fé? Vamos pensar. Porque muitos de nós vai dizer, não, mas eu tenho fé. Eu só não tenho fé quando... pontinhos. Então, esse convite de nós estabelecermos a fé inabalável, inquebrantável, ela é mesmo muito importante para nós. Se na hora do desafio no lar nós nos desequilibramos, a fé foi embora. Porque uma pessoa de fé, na hora da tempestade, como ela se comporta? Por isso nós não saímos ainda do capítulo da fé. Entra assunto, sai assunto, nós permanecemos na fé. Porque essa fé que o Evangelho nos convida, ela precisa ser estruturada na nossa intimidade. Porque isso significa evangelizar. E aí vamos descobrir que a nossa fé é ainda muito incipiente. E aí vamos descobrir que aquele movimento feito por Deus, coordenado por Jesus, de estarmos onde nos encontramos com aquelas pessoas que nos cercam, é mesmo um plano divino para nós desenvolvermos o que não possuímos. E aí nós vamos fazer uma diferenciação, porque estamos falando do lar, estamos falando de filhos, estamos falando dos relacionamentos dentro do nosso lar. E nesse contexto, há 3 grandes pilares, que são as obrigações, os deveres e as virtudes. Isso realmente estrutura um lar. Para nós, muitas vezes, o que nós fazemos no nosso lar são obrigações, que já está muito bom. Porque um lar onde os seus componentes não têm obrigações é um lar por si só falido, que não está na rocha. E há lares que existem as obrigações e os deveres. E há outros virtuosos. Então, vamos fazer uma distinção sobre esses aspectos para que nós possamos discutir em família, perceber isso no nosso lar e sentir o quanto isso nos beneficia. Então, a obrigação é aquilo que nós sabemos que temos que realizar, nos colocamos a fazer sem alegria, sem motivação, mas já tendo alguns valores, sabemos que precisamos realizar e fazemos. E na maior parte das vezes nós fazemos mal-humorados, irritados, com muita dificuldade. Mas o fato de nós cumprirmos com as nossas obrigações permite que o lar fique circunscrito a uma sobrevivência. O lar vai sobrevivendo
com dificuldades, mas vai sobrevivendo. Outra coisa é o dever. Então, chega um momento da nossa vida que nós sentimos o desejo de sair do campo das obrigações e passarmos a realizar aquilo que nos compete com a alma, com as características do Espírito eterno que somos. E aí, quando nós adentramos nesse campo, nós vamos conquistar um outro patamar evolutivo. Porque muitas vezes, quando nós estamos em família e há alguma dificuldade muito grande, nós falamos para nós mesmos: eu preciso suportar isso, porque eu sei que vai passar. E realmente tudo passa, porque é da lei. Mas o problema é se quando passar, aquela circunstância ou situação terá ou não promovido em mim profundas mudanças, ou terá acumulado no meu perispírito, através da memória, amargura, dureza, desistências, dificuldades, rancor, mágoa, ódio. Porque quando nós estamos diante de uma situação e não sabemos lidar com ela, mas temos consciência que não dá para abandonar, nós permanecemos. E aquilo, obviamente, que gera uma experiência. Porque tudo que nós vivemos gera experiência. Mas uma experiência mesclada com vibrações que teremos que retirar de nós algum dia. E retirar vibrações difíceis, incrustadas no campo do perispírito, é sempre uma situação provacional. Então, é uma provação causando outra provação. Porque a gente não sai daquele círculo. E a virtude já é um estado onde nós vamos vivenciar com alegria tudo aquilo que o Pai nos ofertar para nos engrandecer em espírito. Então nós temos que nos perguntar aonde nós nos encontramos, no campo das obrigações ou já estamos no campo do dever. E nossos filhos, nossos entes queridos, que vêm em situações muitas vezes enfermiças para estar conosco, para que haja um processo de reajuste, nos ofertam essa possibilidade de desenvolvermos no campo do espírito o dever. Então vamos pegar um texto intitulado Dever, do livro Tocando o Barco, de Emmanuel. Sempre a gente pega uma lição ou outra, intercala um texto com outro, porque dependendo daquilo que nós vamos desenvolver, um pensamento atende melhor aquilo que nós queremos expressar. Então ele diz assim: dever é a série de lição a que fomos chamados pela eterna sabedoria no livro da vida, cujo aprendizado dependerá sempre do nosso avanço para a infinita luz. Então,
quando nós estamos no exercício do dever, o aprendizado que o dever gera em nós é proporcional ao quanto nós estamos avançando em direção à luz e ao bem. Porque se nós estamos cumprindo com o dever, mas nesse cumprimento estamos nos afastando da luz e do bem, qual é o aprendizado? Não tem. Ou é muito pouco. E como que nós vamos então cumprir com o nosso dever? Fazendo com que aquelas lições sejam incorporadas como luz na nossa intimidade. Porque, como nós lemos ontem, quando nós cumprimos com o dever, as nossas potencialidades, as nossas faculdades espirituais se expandem. E quando nós não estamos sentindo que as nossas faculdades espirituais estão se expandindo, é porque ainda não entramos no campo do dever. Estamos na obrigação. Na obrigação de esposa, na obrigação de marido, na obrigação de mãe, nas obrigações. Mas aquela circunstância e aquela situação não foi posta ali para isso. E aí é necessário que nós possamos recorrer principalmente à prece. Quando nós não estamos definitivamente dando conta de alguma coisa, nós temos que nos lembrar que é necessário buscar ajuda. Numa atitude muito humilde. E começarmos a buscar, a solicitar essa ajuda dos nossos amigos espirituais, que nos amam, que sempre, 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 sempre estão por perto para nos socorrer, nos amparar, nos estimular, para acender a luz na escuridão de nós mesmos. Então, dentro do lar, nesse movimento que nós estamos falando de trazer Jesus, nós vamos ter mesmo que estabelecer o hábito da prece. Quantas vezes forem necessários, durante um dia, com aqueles que nos são mais difíceis. Porque, por exemplo, uma coisa bem simples. Se eu tiver que pregar um prego na parede e for alto, eu não tiver nada por perto para poder me levar, eu vou ter que buscar alguém numa estatura maior que a minha e pedir: você pode me ajudar? Coisa simples. Vamos pensar quantas vezes num dia a gente solicita de alguém que nos ajude. Vamos pensar. Só que são ajudas imediatas, que nós vemos o resultado ali na hora. Mas nós nos esquecemos que, sem nenhuma sombra de dúvida, nós podemos solicitar auxílio àqueles espíritos que estão ao nosso lado, como aquelas encarnadas, para nos socorrer imediatamente. Eu sempre falo aqui no Evangelho, porque é uma coisa que me marcou muito profundamente, e eu gosto sempre de lembrar dessa passagem. Várias vezes na semana eu me lembro dessa passagem, porque eu acho ela tão impressionante, e ela me auxilia tantas vezes, que eu gosto de lembrar dela. Daquela ocasião que Paulo e Silas foram presos.
e que teve aquela tempestade. Depois deles serem surrados, até amolecerem, e serem colocados numa prisão imunda, o que eles fazem? Na hora que eles são colocados ali no chão, assim que os guardas saem, minutos depois, até mesmo para não os ofendê-los, começam a cantar. Gente, para nós cantarmos, o canto, mesmo que seja um canto com uma certa dificuldade, é necessário uma presença de alma. E na hora que eles começam a cantar, como nós vemos lá, aquele canto deles com a chuva intensa que estava acontecendo, faz com que as paredes cedam. Isso é uma coisa muito importante para nós. Só que mesmo ela cedendo, eles não saem. O que significa isso? Às vezes aparecem oportunidades para a gente sair de uma situação. Aí nós somos convidados a cantar, a porta abrir e a gente falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu ainda não terminei o que eu vim fazer, mesmo que as portas cedam. Isso é fé. Então vamos refletir sobre isso e orar. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome, Senhor, rogando ao Seu coração amoroso que nos envolva nesta hora, que possamos, Jesus, fazer desta existência um tempo de aprendizado aos nossos espíritos, para que possamos nos enriquecer em amor. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Porque Jesus trouxe para nós esta doutrina de luz, que nos esclarece, que nos ilumina, que nos fortalece para que possamos dar conta, Jesus, daquilo que viemos fazer na terra, em primeira instância conosco mesmos e com aqueles que nos cercam. Abençoa, Jesus, todos aqueles que estão conosco, nos dando oportunidades extraordinárias de nos iluminar. Abençoa, Senhor, nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas enfermarias, em seus lares, necessitados de amparo e de bom ânimo. Mil vezes obrigado, Senhor, pela Sua presença, que sempre nos fortalece, pelos Seus exemplos que nos iluminam,
E nós outros que nos encontramos no Brasil queremos te agradecer por sermos para cá transferidos, para aprendermos o teu evangelho de amor, fazendo desta nação um campo de luz pelas vivências do seu evangelho de amor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.